Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma pergunta aqui que a maioria de vocês já parou, já se perguntou. Meu dente está mole, e agora? O que eu vou fazer? Doutora, o que a gente faz quando o dente está mole? Exatamente, doutor. Essa pergunta aparece todos os dias aqui na Referência Odontologia. E hoje a gente veio te explicar um pouco mais sobre isso. Por que, afinal, que esses dentes ficam mole? Antes de eu te responder essa pergunta, eu vou lembrar que a tecnologia hoje ela está muito ao nosso favor e ela precisa ser utilizada. Então, quando o paciente chega aqui na clínica, a primeira coisa que a gente vai ver é por que esse dente está mole. Fazer um raio-x. O que vai determinar esse dente está mole ou não é a quantidade de osso que esse paciente tem ao redor desse dente ainda, não é mesmo, doutor? Exatamente. Esse é um dos motivos, né, pelo qual o nosso dente pode ficar molinho. Se o nosso osso reabsorver, o nosso osso vai embora, a raiz do dente vai ficar exposta. E aí, obviamente, que esse dente ele vai ficar molinho. Então, quando você pegar e mexer teu dente e esse teu dente está molinho, é porque esse osso já foi embora. Mas doutor, por que esse osso já foi embora? Por que essa raiz minha, uma vez tinha osso aqui, o osso saiu, foi embora, o dente vai fazer o quê? O dente vai amolecer. São vários os fatores, né, pelo qual esse dente pode amolecer. O mais comum é a doença chamada periodontite, né? A gente tem uma bactéria que ela dá ali na nossa gengiva, faz com que a nossa gengiva inflame. E o nosso osso, ele não gosta de inflamação, o nosso osso não gosta, né, de placa bacteriana, o nosso osso não gosta de tártaro, né, acumulado ali. Então, quando a gente tem uma inflamação na gengiva, seja ela por essa doença periodontal, né, pela periodontite, ou seja ela por cálculo, tártaro acumulado ali, o nosso osso começa a recuar, começa a fugir dessa inflamação e aí ele vai diminuir. O nosso osso diminuindo, essa raiz vai ficar molinha, né? E outra coisa que muita gente não sabe, né, doutora? E aí, esse dente meu, quando tá mole, tem como recuperar esse dente? Tem como deixar ele firme de novo ou não tem mais? Então, essa dúvida que surge muito aqui na clínica e eu preciso falar para vocês que estão em casa, que são leigos e que realmente não sabem sobre, que é a função do dentista explicar para vocês, que quando a gente tem um dente mole em boca, muitas vezes já não tem mais o que fazer. A gente considera ele um dente perdido, justamente por causa da explicação que o doutor falou. O que segura o nosso dente fixo em boca é o nosso osso. Quando a gente tem alguma doença, alguma bactéria que está agredindo esse osso, a gente acaba perdendo ele. Então acaba que o nosso dente fica mole em boca. E aí a gente precisa lançar de outros tratamentos para a gente ter esse dente novamente. Então seja um implante dentário, seja uma prótese, mas o mais importante é a gente reabilitar esse dente que está perdido. Então, assim como o doutor falou, existem vários fatores que podem agravar e deixar esse dente mole. Então, quando vocês chegam aqui na clínica, a primeira coisa que a gente faz é investigar o porquê esse dente está mole. Então, começando primeiramente com o raio-x, né? A gente tem o tomógrafo aqui na clínica, o paciente passa pelo panorâmica, que a gente consegue ver todos os dentes, faz tomografia, que é um exame específico para a gente ver osso mesmo, que vai nos demonstrar de uma forma mais definitiva e ideal ali a quantidade de osso que tem. Depois a gente vem para o consultório, a gente faz um exame clínico, então a gente vai com aquele espelhinho, né? Faz um movimento para ver como é que está a fixação desses dentes. E a gente também usa a câmera intraoral, muito importante, para a gente conseguir mostrar para vocês, demonstrar de uma visão diferente, que às vezes em casa, sozinho, olhando no espelho, você não tem essa visão. Então, por isso que a tecnologia é tão importante. Então, a gente usa essa câmera intraoral, faz várias fotos, consegue te mostrar onde que está esse tártaro. O que é esse tártaro? Quando a gente, por exemplo, come algum alimento, a gente não escova o dente logo após, forma uma película em cima desse dente, como se fosse uma capinha mesmo. Essa capinha, se a gente não higieniza de forma ideal, né, no tempo correto, tantas vezes ao dia, com uma escova legal, ela acaba formando cada vez mais, e aí que ela forma o tártaro dentário, que ele é essa película só que endurecida, né, e aí a escova não tira mais em casa.
e ele é uma agressão para nossa gengiva. E aí começa todo o processo de agredir essa gengiva, de inflamar, de chegar no osso, e aí esse dente fica mole. Então a gente projeta tudo isso numa TV grande, aonde você pode ter mais consciência, consegue enxergar exatamente os locais que você consegue ver, né, e precisa higienizar de uma forma melhor. Por isso que as consultas de manutenção aqui no dentista a cada 6 meses são tão importantes. Não é que os pacientes não higienizem de forma adequada, mas chega um momento, né, doutor, que a gente já não consegue fazer essa limpeza sozinho. Exatamente. E por isso que tem que vir até aqui pra gente dar esse auxílio, não é mesmo? Exatamente. Antes do dente chegar nessa situação, antes do dente de você pegar ali e mexer, pô, meu dente tá mole. Por isso que é muito importante essas consultas de rotina. Porque o nosso objetivo é não deixar você chegar numa situação dessa. Não deixar o dente ficar molinho. Que como a doutora Ana já falou, o dente quando fica molinho, não tem mais o que fazer. Ah, mas doutor Fernando, não tem como colocar enxerto de osso nesse dente? Pessoal, não tem. O enxerto ele só funciona quando a gente trabalha com implante. Tem um negócio chamado ligamento periodontal, que a partir do momento que o osso vai embora, o ligamento periodontal ele vai embora também. E o enxerto não vai mais grudar nesse dente. Então é muito importante essas consultas de rotina para você não chegar nessa situação. Porque essa mobilidade do dente, falando mais tecnicamente, ela é dividida em grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 ainda a gente consegue fazer tratamento da periodontite, consegue fazer limpezas mais seguidas, mais próximas, e a gente salva o dente, né, doutora? Quando está mobilidade grau 1 ali. Quando o dente está mobilidade grau 2, grau 3, quer dizer que esse dente está muito mole. E aí a gente já não consegue mais salvar. Então é muito importante essas consultas de rotina. Ah, mas faz 2 anos, 3 que eu não vou no dentista. É um erro gravíssimo. Quando você perceber que um dente seu está mole, já é tarde. Você tinha que ter vindo antes, fazer essa consulta de rotina para a gente evitar que esse seu dente fique molinho. Uma das causas que a doutora falou é isso, formação de placa bacteriana, formação de cálculo, tártaro dentário ali, e tem inúmeras outras situações que podem fazer com que esse dente fique molinho. Uma delas é um trauma oclusal, quando você morde e a força de toda a sua mordida está incidindo em apenas um dente. Por exemplo, eu fiz uma restauração, né? E essa restauração ficou muito alta. Eu estou mordendo e está batendo só nesse dente aqui. Esse trauma oclusal vai fazer com que o dente amoleça também. Outra situação, né, doutora, é a da paciente que a gente estava comentando anteriormente. Quem usa prótese, aquela prótese removível daquele ganchinho metálico. Aquele ganchinho vai preso em um dente. E aí você vai morder, toda a força da tua mordida vai fazer força onde? Em um dente só, né? Então, isso também faz com que o dente acabe amoleçando. Por isso que quem tem essa prótese removível é indicado abandonar ela, né, doutora? E colocar os implantes, para parar de forçar aqueles dentinhos que estão recebendo toda a força da mastigação, aqueles dentinhos que tem o grampo. E aí também, né, doutora, tem vários outros motivos pelo qual o dente fica mole, né? Pô, mas doutor, eu tô com meu dente mole, tá, eu vou ter que remover ele. E agora, o que que eu tenho que fazer, né? Recolocar esse dente. Por que a gente precisa recolocar esse dente e não deixar sem? Porque o nosso dente, nossos dentes, a nossa mordida é como se fosse uma engrenagem, tudo trabalha em conjunto, né? Então, se você tirar um dente, aquele que está na frente de onde você tirou, ele vai vir um pouquinho para trás. Aquele que está na região de trás, onde você tirou o dente, ele vai um pouquinho para frente. Se você tirou um dente de baixo, o dente de cima morde com o de baixo. Tira o dente de baixo, esse de cima vai descer e vai virar uma bagunça a sua mordida. Exatamente. Então, doutor, perdi meu dente. O que eu tenho que fazer? Recolocar esse dente. Não importa de qual maneira, se for através de uma prótese, se for através de um implante, mas o importante é recolocar esse dente, senão a mordida vai virar uma bagunça, né, doutora? Isso é bem importante, doutor, pelo seguinte fato, às vezes o paciente pergunta, o dente tá mole, né, tá grau 3, já tá bem avançado, daí eles perguntam assim, mas quanto tempo esse dente ainda vai ficar em boca, né? Então eles querem saber quando que vai cair. E ele pode cair a qualquer momento. Qualquer momento. Então a gente não precisa esperar isso acontecer.
a gente precisa avaliar, ver se está num grau que a gente consegue fazer algo para salvar, né, com um periodontista, fazer uma limpeza, uma raspagem. Se não, a gente já vai focar naquilo que o doutor falou, que é reabilitar esse dente, porque senão vai desorganizar todo o resto, né? Exatamente. E até porque essa reabsorção do osso, né, doutora? Ela a princípio, ela tá naquela região ali, naquele dente. Mas eu vou deixar aquele meu dente mole ali e não vou fazer nada. Essa perda óssea, ela vai acometer outros dentes, ela vai migrando, ela vai passando de um para o outro. Então hoje eu tenho só esse meu dente mole aqui, mas eu vou deixar ele ali. Daqui 2, 3, 5 meses, o do lado também já está mole. Mas eu não vou fazer nada, vou esperar ele cair. Pode ser que ele não caia, mas essa inflamação gengival, ela vai para o dente vizinho. E aí quando vê, você está com 4, 5, 8 dentes, todos eles molinhos, né? Então tem que resolver o problema do dente mole para esse problema não se tornar um problema ainda maior. E até os pacientes normalmente perguntam, mas toda vez que eu for fazer uma avaliação, eu vou precisar fazer algum tipo de procedimento? Não, necessariamente, né, doutor? A gente fala da avaliação, da limpeza de uma forma preventiva. Então, várias coisas podem ser evitadas desde que a gente tenha esse controle, né, essas consultas de rotina. Então, não necessariamente que você vai vir fazer algum procedimento, mas só pra gente ter. E até, doutor, é legal a gente mostrar agora essa imagem que a gente separou pra vocês, porque tudo isso pode interferir em outros procedimentos, né? Então o doutor vai conversar a respeito do quanto essa perda óssea, o doutor, pode interferir em relação a quando o paciente tá com esse dente mole, ficou um tempão. Daí esse osso foi descendo, 10 anos depois, esse paciente chegou pro doutor para fazer implante. E agora, doutor, como é que vai? Vai ser normal? Vai ser como era antes? Tem alguma dificuldade? Explica um pouquinho pra gente. Pessoal, então funciona assim, para a gente conseguir colocar um implante vamos falar que é uma raiz artificial. Então, para colocar essa raiz artificial, a gente precisa ter osso. Se você esperar muito tempo, no início esse dente amolece, mas ainda tem um pouco de osso ao redor dele, porque a raiz, vamos falar que a raiz tem 20 milímetros. O implante a gente consegue colocar um implante de 10 milímetros. Então, Fernando, eu estou na seguinte situação. Meu dente amoleceu um pouco ali, né? Tá mole, mas eu não vou deixar passar o tempo. Você ainda tem osso para remover o seu implante, o seu dente e já fazer a instalação do implante. Como a doutora mencionou, eu esperei 10 anos. Eu tenho uma inflamação aqui, meu dente faz 10 anos que está aqui mole. Vamos lá para a imagem, Grazi. Aí a gente vai mostrar uma imagem para vocês de uma paciente que ficou muito tempo sem o dente. Então o que acontece? Nas regiões posteriores aqui atrás, essa paciente removeu o dente. O dente amoleceu e ela removeu. Aqui também, o dente amoleceu e ela removeu. E ela não fez nada. Ela não colocou implante, ela não fez nada, ela deixou assim. Então aqui a gente tem uma grande perda de osso. Nessa paciente, nessas regiões aqui atrás e aqui atrás, a gente não consegue colocar implante. Por que a gente não consegue? Porque aqui o osso está baixinho, ó. Aqui tem bastante osso, o osso está bem alto e aqui o osso está baixinho. Então, a Grazi vai voltar para cá. Então, o que acontece? Sempre que o paciente estiver nessa situação, tratar o quanto antes, né, doutora? Perfeito. Tratar o quanto antes. Perfeito. Então, hoje, pessoal, a nossa live era para realmente entrar nesse assunto, para esclarecer. Se você já passou por essa situação ou conhece alguém que está passando, encaminhe essa live. Se ficar com alguma dúvida também, manda nos comentários, a gente volta aqui de novo, responde. Vem aqui, né? Exatamente. Vem aqui conversar com a gente. Um prazer receber vocês aqui também, mas para realmente deixar o alerta e poder auxiliar vocês nesse processo para que não aconteça isso, né, doutor? E a Exatamente. gente possa deixar o sorriso 100% para comer bem, para sorrir, ter qualidade de vida, né? Tudo que a gente gosta de fazer. Exato. Essa paciente que a gente mostrou o raio-x agora, ela não foi alertada que aonde ela fez a região, ela removeu os dentes atrás, aqui ela tinha dente aqui na frente, mas aqui atrás e aqui atrás, ela não foi alertada pelo dentista que se ela removesse o dente e não fizesse nada, esse osso ia embora, ia sumir. Então, por isso que ela estava naquela situação.
Então a nossa função, né, como profissional da área da saúde, é alertar você e te deixar bem claro. Se você tá com dente mole, quanto mais tempo passar, pior vai ficar, né? Exatamente. E a partir do momento que você remover o dente, você tem que recolocar ele de novo, senão o seu osso vai embora, né, doutora? Exatamente. Então, contem com a gente para reabilitar o seu sorriso, sua saúde bucal. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e mais ainda em vir até aqui na clínica, que vai ser um prazer receber vocês. Com certeza. Até mais, pessoal!